É por isso que dizem por aí, né? Que conhecimento vale mais do que dinheiro. Se nós temos conhecimento abre portas, vale muito mais do que dinheiro. E são três coisas que eu quero te falar aqui nesse vídeo que o diabo não quer que você saiba, porque se você souber, você pode atrapalhar todos os planos dele. Você pode ser uma arma incrível nas mãos de Deus, nas mãos do céu. Então eu quero te falar que a primeira coisa que o inimigo não quer que você saiba, é que você é um embaixador do reino. Você precisa ter clareza da sua identidade. Você é um embaixador do reino de Deus. Olha só esse versículo que eu separei aqui, 1 Pedro, no 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Às vezes você fica triste, você fica para baixo, achando que você não vale nada, achando que você não tem poder nenhum. Você carrega o maior de todos os poderes do mundo, que é o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele escolheu habitar dentro de você, dentro de mim e dentro de você. Ele não está na igreja, ele não está no templo, no prédio, ele está nas pessoas. É por isso que depois que Jesus foi para a cruz, qual foi o primeiro ato dos discípulos? Eles se reuniam em casas. Atos vai dizer que os discípulos se reuniam em casa. Ou seja, a igreja primitiva, ela se encontrava com a comunidade e juntos eles fazem esse grande mover de Deus. É por isso que o inimigo não quer que você saiba que você é um embaixador. O que é um embaixador? O embaixador, onde ele vai, onde ele pisa, a planta dos seus pés, ele traz a cultura do seu lugar. É por isso que existem aqui, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos aqui dentro do Brasil. Você já viu aquela notícia? Fulano de tal fugiu para a embaixada dos Estados Unidos. É porque quando você foge para dentro de uma embaixada, a embaixada ela rege as leis do lugar que ela está representando. Então, se você é um representante de Cristo, se você é um embaixador, se você é filho de Deus, as leis de Deus, a mente de Deus e o poder de Deus, eles regem sobre a sua vida. E se você descobrir isso, você não vai ter mais medo de orar por pessoas, você não vai mais ter medo de evangelizar pessoas, você não vai mais ter medo de orar para expulsar demônios. Vou te contar aqui uma história. Uma vez, graças a Deus, Deus me deu várias oportunidades de orar por pessoas que estavam endemoniadas, possuídas. E eu falo isso com o maior temor de Deus aqui, do Espírito Santo. Uma vez eu estava numa lanchonete de rua ali, né? Dentro de um mercado, na verdade. E aí eu tinha um grupo pequeno que a gente reunia da igreja, que era o grupo de jovens na época. A gente tinha por volta de uns 19 a 20 anos, mais ou menos, ali. Então, daí chegou a mim, tinha um novo convertido, um novo membro do nosso grupo, que ele estava tendo pesadelos. Ele tinha pesadelos e ele via entidades, ele via fantasmas, ele via pessoas que não eram reais, né? Ele via vultos, ele via a pessoa andando no quarto dele, na casa dele, etc. E ele começou a sentir muito medo, ele começou a se sentir muito atormentado, porque ele ainda não sabia, ele tinha acabado de chegar, né? Ele não sabia ainda da autoridade que Deus capacitou ele. 1 Pedro aqui, ele é um embaixador de Deus, ou seja, ele está a serviço do reino de Deus, ele está a serviço do nome de Jesus. E se ele decretasse ali, em nome de Jesus, eu não aceito isso, em nome de Jesus, eu quero parar de ver essas coisas, em nome de Jesus, saiam. Ele teria ali o poder nas suas mãos, mas como ele ainda não sabia, o que aconteceu? Ele relatou isso pra gente. E ele começou a ter possessões demoníacas ali. E aí teve uma vez que a gente estava na lancheria e do nada, cara, do nada, na nossa frente ele foi possuído por demônios ali, começou a falar com a voz distorcida, começou a falar outros idiomas, algumas coisas estranhas. E aí, cara, se a gente não tivesse a autoridade de Jesus ali, o conhecimento de que nós somos filhos, nós somos embaixadores, a gente ia se assustar e ia correr todo mundo de medo. Mas o que aconteceu? O próprio inimigo correu. O rapaz se levantou da mesa, saiu correndo pelo mercado, foi até a rua
E eu olhei pros guris, pros amigos que estavam comigo do grupo lá, eu falei, cara, vamos atrás dele, a gente precisa orar por ele para ele ser liberto. A gente não vai deixar o inimigo fazer o que ele quer na vida desse cara, vamos atrás dele. A gente correu, cara, a gente correu. Na época eu tava mais magrinho, né? Hoje eu tô um pouquinho gordinho, mas voltei pra academia, voltei a malhar. Então, mas assim, na época eu fazia boxe, eu corria, pedalava, então eu tava magrinho e shapeado. Cara, eu corri atrás. Eu corri 3 quarteirões atrás desse cara. Daí a gente encontrou ele ali numa calçada ali, jogado, sentado assim. E aí ele já tinha voltado em si. Ele falou, cara, o que aconteceu? O que eu tô fazendo aqui? E geralmente quando a pessoa ela fica possuída, endemoniada pelo inimigo, ela perde a noção do lugar, ela não lembra das coisas. Por isso que o nome é possuir, né? Porque as entidades se apoderam daquela vida, se apoderam daquele corpo. E aí toda hora ele falava assim, eu quero me matar, eu quero morrer, eu quero matar, porque o objetivo do inimigo é fazer com que a pessoa se suicide. O objetivo do inimigo é fazer com que a pessoa se fira, se mata, enfim. E ele estava na calçada e meio que passando mal ali, né? E algumas senhoras passavam ali e até perguntavam, moço, ele tá bem? Quer que eu chame uma ambulância? Daí eu até falei, não, tá tudo bem. Ele tá só com alguns problemas espirituais aqui, né? E as coisas de Deus, elas parecem loucuras para aqueles que não acreditam, né? Então ela olhou assim, espiritual, que besteira. E meio que foi embora, né? Então assim, ela não tinha noção do que estava acontecendo. E naquele momento ele foi liberto ali, nós oramos por ele, as entidades saíram, ele foi liberto. Outras vezes aconteceu, mas depois oramos de novo e hoje ele está muito bem, graças a Deus, né? Foi curado, foi liberto, porque nós entendemos que nós somos embaixadores do reino. Se nós entendermos isso, muita coisa pode ser alterada no nosso meio. Então, essa é uma das coisas que o inimigo não quer que você saiba, tá? E a segunda é resista ao inimigo. O inimigo não quer que você seja resistente, que você continue. Então não pare. Eu sei que a vida tá difícil, é difícil. A Bíblia mesmo diz que nós passaremos por aflições aqui nesse mundo. Então, desde a época de Jesus, a Bíblia já sabia que os nossos tempos não seriam tempos fáceis. Tempo fácil só com Jesus lá na Nova Jerusalém, onde não haverá dor, não haverá pecado, não haverá desilusões, não haverá problemas, estaremos sem boletos, graças a Deus, lá na Nova Jerusalém, somente para adorar e para viver com Jesus eternamente. Então, o primeiro ponto, você é um embaixador, você é um leão, você representa o leão da tribo de Judá. Não tenha medo, Jesus está com você, ore por pessoas, ore por cura, ore para expulsar demônios, você é um embaixador do reino, onde você pisa com a planta dos seus pés, você traz a cultura do céu com você e você pode alterar todo o ambiente ali, tá? E eu sou professor de geografia também, eu estou lembrando aqui de outro testemunho. Cara, uma vez os meus alunos todos, era uma tarde muito quente, estava muito calor, os meus alunos com dor de garganta, com dor de cabeça. Eu falei, cara, tá todo mundo doente aqui? Vamos orar por cura. Eu parei a aula, na hora, parei a aula. Todo mundo fecha seus olhos, não quero ninguém falando, todo mundo com o olho fechadinho lá, os guri com 10 anos, 9 anos de idade. Eu falei, fecha os olhos de vocês, vamos orar por cura. Quem acredita que pode ser curado aqui? Aí, eu acredito. Então, você acredita que você pode ser curado? Você vai ser curado agora, em nome de Jesus. Eu falei, feche seus olhos, lembre de coisas boas. Aí eles começaram a pensar de coisas boas. Lembra de momentos felizes da sua vida, aquele aniversário que você comemorou com a sua família, aquela viagem que você fez com a sua família, com seus primos, com seus amigos. Lembre de coisas boas e agora fala, Jesus, me cure agora, me cure agora. Eu fiz uma oração com eles lá e aí quando eles abriram os olhos, cara, toda a turma, todo mundo foi curado de dor de cabeça, de dor de garganta ali no meio da sala de aula. Então assim, eu entendi que eu sou um embaixador do reino e onde eu for levar o nome de Jesus, ali vai haver liberdade, ali vai haver conversão, ali vai haver cura. Se você entender isso, você pode ser uma bomba explosiva no reino de Deus. Então, número 1, entenda a sua autoridade, a sua identidade como embaixador do reino. Número 2, resista ao inimigo como Jesus
resistiu lá no deserto, ele disse 3 vezes não e o inimigo foi embora. Jó também resistiu, né? O diabo pediu permissão a Deus. Deus, eu posso tirar os bens de Jó, posso tocar na vida de Jó. Você vai ver que Jó, ele vai parar de te adorar. Você vai ver que se eu tirar os bens, e Deus falou, vai lá, tente. E o inimigo tirou tudo da vida de Jó e Jó resistiu. Jó foi até o fim e o final você já sabe, né, do que aconteceu com Jó. Foi super abençoado. E o terceiro é tenha a mente de Cristo, tenha essa revelação. Eu deixo o último versículo aqui, Romanos 12. Aqui, ó, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renove a sua mente, saiba que você é um embaixador, que você é um homem que representa o leão da tribo de Judá, que você é uma mulher de Deus, uma mulher que vai trazer a presença, a glória de Deus onde você pisar. Saiba disso. Deixa a sua mente ser renovada pelo poder do Espírito Santo. Deus te abençoe e ficamos aqui. Vamos até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto.